graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz nessa noite? Quem está feliz? Amém. Estamos felizes porque nós estamos no melhor lugar que nós deveríamos estar, na casa de Deus, buscando a Deus. Amém? E aqui eu quero estar fazendo uma meditação aqui na palavra de Deus, aqui no Salmo 29, que diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja, ó Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirom, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios com o reino. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Amém? Amém. Esse salmo é maravilhoso porque mostra para a gente ter uma ideia da grandeza, do poder, da força, da majestade de Deus. Então, por isso que nós temos que tributar ao Senhor, glorificar o nome dEle, dar glórias, porque Ele é poderoso. A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Pensa aí, e no finalzinho o salmista diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Amém. Você está aqui nessa noite porque o Senhor lhe trouxe aqui, porque o Senhor lhe deu força para estar aqui, porque o Senhor tem colocado no seu coração desejo de conhecer mais e mais. Olha que maravilha Deus fazer isso com a gente. Por isso que nós temos o livre-arbítrio para não estar, mas se Deus permitir que você estivesse e você fez questão de estar aqui, nós podemos glorificar a Deus por isso, porque é o melhor lugar que nós podemos estar na presença do Senhor é maravilhoso. Servir esse Deus grande, poderoso, é inexplicável. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, oh Senhor, a Tua palavra diz que a Tua voz é poderosa. Meu Deus, não podemos nem imaginar, Senhor, quão grande é o Senhor. Aleluia. Porque a nossa mente é muito limitada, Senhor. Mas pelo que o salmista definiu algumas coisas que nós podemos imaginar: que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que é majestoso, que como é bom estar na Tua presença, como é bom fazer parte desse rebanho que Te louva, que exalta o Teu nome. Oh Deus maravilhoso, toda honra, toda glória para Ti, Senhor. Estamos aqui nesse primeiro dia da semana para render graças e louvores ao Teu nome, para dizer para o Senhor que precisamos sim de Ti, Senhor, porque sem o Senhor não somos nada, não vamos a lugar algum, Senhor. Se levantamos hoje é porque o Senhor nos permitiu. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua majestade, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado, Senhor, por nos amar ainda quando nós éramos pecadores, Pai. Obrigado, Deus. Receba o nosso louvor nesta noite, receba a nossa adoração. Queremos que tudo que nós vamos fazer aqui nesse lugar, tudo para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, confessar a Tua grandeza e a Tua majestade. Aleluia, Senhor. As palmas louvam o Senhor das coisas. Aleluia.
nossa irmã Thaís, nosso irmão Rose, nosso irmão, nossa banda maravilhosa, nosso irmão Cal. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Todos fiquem em espírito de oração. Primeiro a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Pai Senhor, amém. Amém. Já
Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura, tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu pisei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Sou barra deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Agora eu quero ler aqui a oração de Davi, lá em Crônicas, 1 Crônicas 29, que diz: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Amém? Aqui é uma parte da oração de Davi, quando o povo ofertava a construção do templo de Deus. Ele fala que tudo vem de Deus. Então não tem nada que nós possamos dar de abundância, porque tudo é de Deus. Nós só devolvemos aquilo que é bíblico. Amém? Então você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, se quiser colocar aqui com essas braços, nós vamos estar orando nessa noite. Amém? A nossa, quando nosso irmão vai louvar, as mãos de Jesus vai te ajudar.
parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Foi um milagre, estou aqui. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar pelas ofertas. E também o pastor que vai estar trazendo a palavra nessa noite para os nossos filhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, Deus, que o Senhor venha estar consagrando, Pai, as ofertas, os dias, multiplicando na vida do teu povo, Pai. O Senhor é fiel, Pai, para suprir as necessidades do teu povo e abençoar 100 vezes mais. Multiplica na vida do teu povo em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus, que o Senhor possa também estar usando o pastor Mesaque nessa noite para falar os nossos corações. Use, Senhor, de acordo com a tua vontade. Fala os nossos corações nessa noite, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Amém? Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Muito boa noite para todos. Quem está feliz aí? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Nós vamos estar falando de algo muito maravilhoso da parte de Deus para cada um de nós. Que a gente saia aqui hoje bem atentos ao que Deus está falando com a gente, para a gente posicionarmos e situarmos em que momento, em que situação nos encontramos hoje. Amém? Situação de privilégio, de bênção, aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 14, versículo 15. Quem tem Bíblia acompanha, quem não tiver pode acompanhar pelo telão aí, você vai estar bem servido aí. Amém? Como foi nosso dia hoje? Foi bom? Alguém foi pro churrasco aí? Todos ficaram em casa? Olha que coisa interessante que aconteceu aqui. Primeiro a gente vai perceber nesse texto que Jesus ele é convidado para ir para um jantar, para um almoço. E nesse almoço Jesus começa a perceber e analisar algumas coisas ali que estavam acontecendo em torno, naquele momento, muitas pessoas estavam comendo ali. E era na casa de um fariseu. Jesus aproveitou o momento e percebeu como que as pessoas elas se portavam ali naquele jantar. Aí Jesus conta umas 3 parábolas para que eles pudessem entender como que eles estavam vivendo naquele momento. Um momento de engano. Porque muitas vezes a gente vai vivendo uma vida cristã e a gente vai adicionando à nossa vida cristã algumas coisas que não fazem parte daquilo que Deus deseja. Nós começamos a ver uma justiça própria em nós. Eu já cheguei ao ponto de ver alguém dizer mesmo assim no altar: olha, você vem aqui que eu vou orar por você, Deus vai curar, porque eu fiquei um mês no monte jejuando. E agora eu estou aqui. Então as pessoas acham, ela acha, porque ela faz isso, que ela vai ter mais poder, vai ter mais justa do que os outros. E não é isso. Não é porque eu oro muito, porque não. Deus, Ele favorece, Deus é Senhor. Tem gente que se acha tão religioso que ele acha que o outro não é nada, que nem tem Deus. Amém? Tem gente porque ela vai muito na igreja, ela acha que ela é mais santa que o outro. É o que estava acontecendo nessa ocasião. E às vezes, quando as pessoas se tornam muito religiosas, ela afasta-se de Deus. Jesus falou isso um dia, que um religioso chegou e falou, tinha um publicano, o cara que nem era cristão, ele nem olhava para cima,
clamava a Deus. O outro é Deus, eu não sou igual a esse coitado aí, né? Esse miserável. Eu dou dízimo, eu faço não sei o quê, eu oro 3 vezes por dia. Aí o outro disse assim: ó Deus, com a cabeça baixa, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Aí Jesus perguntou: quem foi justificado? Aquele que se dizia que era santo, ou aquele que se humilhou diante de Deus e reconhecia que era um pecador? Então não é porque nós merecemos nada, porque Deus é bom. Ele que é maravilhoso. E nesse jantar aqui, nesse almoço, algumas pessoas muito religiosas, fariseus, depois que Jesus falou muitas palavras, muita coisa acerca desse almoço, aí ao ouvir isso, um dos que estava à mesa ali com Jesus lhe disse: bem-aventurados ou felizes aqueles que comerem no banquete do reino de Deus. Olha o que esse cara está dizendo aqui. Eles conheciam muitas profecias de Isaías que dizia que o reino viria. Quando o Messias viesse, ele prepararia uma mesa, um banquete, para que todos os povos pudessem ali se alimentar. E ele faz menção a Jesus de que esse dia viria e chegaria. Olha o que Jesus continua. Eles falaram isso para Jesus: feliz aqueles que comerem o banquete do reino de Deus um dia, quando o Messias vier. Eles só não sabiam de uma coisa: que a mesa já estava preparada, que o banquete já estava pronto, e que o Messias já estava na mesa com eles. Quem entendeu aqui? Ele estava falando desse banquete, e essa mesa preparada, a mesa já estava ali, e eles não perceberam. Olha que coisa terrível. Olha o que acontece aqui. Olha o que ele diz depois do 16. 14, 16. Aí Jesus respondeu para aqueles religiosos. Vamos colocar ali os bispos, os pastores da época, os caras que achavam que era alguma coisa. Jesus respondeu para esse cara que disse: feliz é aqueles que comeu o banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete que convidou muitas pessoas. Presta atenção nisso aqui. Jesus contou uma parábola justamente para aqueles, porque se ele disse feliz aquele que comer o banquete do reino de Deus, se um disse isso, quer dizer, a resposta ou a pergunta de todos, ou a afirmação era a mesma, porque todos viviam no mesmo contexto religioso. Aí Jesus respondeu isso: certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas ou poucas pessoas? Muitas pessoas. Olha o que acontece depois. Na hora de conversar, porque nesse tempo aqui não era igual ao nosso, e hoje está se começando a fazer isso aqui no Ocidente. Eles convidavam as pessoas, de antemão já estava certo que ia convidar. E quando tudo estava preparado, a mesa estava posta, tudo pronto, ele enviava as pessoas para dizer para aquelas pessoas que foram convidadas que estava pronto. Não foi cancelado, tudo, a comida estava na mesa para que as pessoas pudessem ir para a festa. E ele já tinha avisado antecipadamente disso. Valeu, Heróis. Ó, eles, porém, começaram, essas pessoas que foram convidadas, eles, porém, começaram um por um a apresentar o quê? Desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade. Isso aqui é muito terrível. Para a gente aqui, você está falando do Oriente, e aí há 2 mil anos atrás. Isso aqui hoje não procede. Imagina naquela época, que tinha leis muito severas, tinha o ano de jubileu, tinha tantas coisas aqui. Um deles disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Isso é a primeira desculpa. Isso aqui não procede. 2 coisas a gente percebe aqui. Já era dele, sim ou não? Ele comprou ou não?
já era dele. E a festa já foi de antemão programada. O campo, se ele fosse amanhã ou depois, já era dele mesmo. E também ninguém era louco de comprar o campo sem saber onde é. Já pensou se for num buraco? Ou o campo foi em um lugar onde houve uma invasão, onde construiu uma barragem, alagou, só tem os documentos. Você entende que a desculpa não procede? Mas Jesus não está falando aqui de campo, não. Jesus está fazendo com que eles entendam o que ele está dizendo. Depois a gente vai ver, na real, o que Jesus está dizendo aqui. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, não é isso? E vou experimentar, por favor, desculpe. Sabe quanto são 5 juntas de boi? Quem lembra? 10. Você sabia que, mesmo na lei de Moisés, ou era jugo desigual? Por exemplo, se o cara comprou 10 bois, cada um, os pares, teria que ser do mesmo tamanho, na mesma força, no mesmo peso. Era como se você falasse: olha, eu comprei um carro aqui e o motor dele é 8 cilindros. O motor é potente, o carro aguenta subir, eu quero para levar peso, então você vai comprar um carro para levar peso. Essa junta de bois tinha que ser 2 iguais, todos. Quer dizer, se você comprasse um boi, um maior, outro menor, não tinha valor, 2 bois. Não tinha valor porque para puxar carga, um puxava mais do que o outro, e não poderia, nem pela lei, ou dava prejuízo para o dono. Então esse cara deveria ter visto as 5 juntas de boi antes, experimentar antes. Então essa desculpa não procede. Ainda outro disse: acabei de me casar, por isso não posso ir. O que ele diz depois? Me pede desculpa. Era muito vergonhoso. Uma pessoa era incapaz, imagina, em uma cultura oriental, uma cultura que as pessoas dizem assim: não, eu não. Alguém poderia dizer assim: não, eu tenho que dormir com a minha mulher, por isso que eu não posso ir. Era vergonhoso alguém falar isso, não, era impossível alguém dizer isso. Mas Jesus foi capaz de colocar isso na desculpa. O que Jesus está dizendo com tudo isso? A gente percebe que nesse meio todo aqui, ó, parou. Falar não. Isso. Olha o que diz. Depois que o servo que foi enviado para dizer que a mesa estava pronta, esse servo que foram avisar e ouviu as desculpas das pessoas, voltou para o Senhor e disse: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vai rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga o quê? Os aleijados, os cegos e os mancos. Sabe essa turma aqui? Aleijados, cegos e mancos? Para esses religiosos de cima que foram convidados, essas pessoas eram malditas. Elas estavam nessas condições porque eles tinham uma maldição sobre eles. Então eles eram rejeitados por essas pessoas religiosas. Se entende? Então vai dar essa turma porque os convidados não vieram. Eles tinham uma desculpa para não vir. Jesus está falando dele aqui. Dele mesmo. Olha o que acontece. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito. E ainda há lugar. Ou, em outras palavras, tem muita comida ainda, vai sobrar. Aqui que ele diz, 23. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelas ruas
teus caminhos e insista que entre para que a minha casa fique cheia. Você entende? Talvez a gente não perceba nesse texto, mas quando ele diz aqui, olha, lembra que você vai dentro da cidade, a cidade tem um limite, né? Mesmo que a cidade não é murada, igual Jerusalém que era murada, mas mesmo uma cidade que tem limites fora da cidade. Você tem a zona rural, sai do limite da cidade. E você percebe que nesse contexto aqui, ó, então o Senhor disse ao servo, vai pelas ruas, pelos caminhos fora da cidade, quer dizer, aonde não faz mais esse limite, vai para fora, vai para outros lugares e insista, quer dizer, tem uma tradução que diz, obriga essas pessoas a entrarem, obriga elas a ir para que a minha casa fique cheia. Então o que a gente entende com isso tudo? O que Jesus está dizendo para aquela turma ali, que não entenderam nada? É que a gente vai perceber que as pessoas hoje, quem são as pessoas que estão dentro da igreja? Às vezes, você chama uma pessoa para vir da igreja, tem gente que acha que ela tem que melhorar muito, qual é a ideia que as pessoas têm? Não, eu vou para a igreja não, porque eu fumo, porque eu bebo, porque eu faço muita coisa errada, porque eu sou um pecador. Quem tem que ir para a igreja? Jesus disse assim, olha, quem não vem buscar santo ou justo, ele vem buscar justamente os que haviam se perdido. Ele contou isso no caso lá de Lucas 19 de Zaqueu. Quando Jesus convida Zaqueu, o publicano, quer dizer, para eles o traidor, que trabalhava com os romanos, pagava impostos para os romanos. Aí, quando Jesus convida Zaqueu, e aí aceita ele para casa de Zaqueu, para comer, comidinha lá, mais uma vez comida, os caras ficaram muito doidos com Jesus. Como é que pode entrar na casa de um publicano, um pecador? Jesus disse, eu vim justamente por eles, para os perdidos. Porque talvez os religiosos, sabe o que eles fazem? Ele coloca uma antessala, aqui está o templo, aqui está a nave da igreja, e coloca uma sala lá na frente. Se você passar nos requisitos, você tem que estar apto para entrar aqui dentro. E é o contrário. Jesus dá a noção, é gente ruim, é gente aleijada, é gente torta, é gente todo tipo. Né? Para a gente entender essa cultura aqui é meio complicado. Mas o que a gente vai entender isso? Você imagina que você espera algo, muito espera algo tão precioso, e Deus fala o tempo todo, filho, você já tem, você já é. Olha para você ter uma ideia, onde está mudando de mundo? A gente fala de pessoas religiosas, você vai na igreja, tem muitas igrejas por aí, não é falando mal de igreja, mas de um sistema, que a pessoa diz assim, olha, se você beber essa água aqui, essa água ungida, você leva para sua casa, se você pegar isso aqui, você vai ser abençoado, se você tocar nesse silêncio, você é abençoado, tem um óleo aqui que eu vou ungir você, e Deus vai te curar. Leva essa rosa aqui, que essa rosa vai ser uma bênção. Aí induz a gente ao erro. Aí você vai fazer uma campanha para você ser abençoado. Aí a gente vai atrás da bênção. Sabe o que Jesus disse? Olha o que Jesus disse para Abraão. Abraão, tu é a bênção. Ser tu a bênção. Eu te chamei para você ser bênção, para você abençoar. Aí a gente fica nessa de não entender nada, achando, mas quando Deus me abençoar, Deus fala assim, filho, você já é uma bênção, seja essa bênção, e a gente não consegue viver. Essa turma estava falando assim, ó, na mesa pronta, Jesus sentado na mesa, e eles imaginando que um dia sentado na mesa, e não percebeu que Jesus estava com a mesa posta, e Jesus disse, eles rejeitaram. Eles não conseguiram entender, porque a mente dele estava ocupada em muitas coisas. Por isso que Jesus disse, olha, vocês não conseguiram perceber que eu estou aqui. Aí vocês ficam pensando, coisa fúteis lá fora. Quando eu sair daqui, vou viver uma vida e vou esperar esse Messias chegar e o Messias está bom. Quem está entendendo? Às vezes Deus já está tudo pronto para a gente e a gente não conseguiu entender. A gente vai para um lugar, mas eu vou fazer isso, e eu
abençoar. Não, eu tenho que sair. Se eu orei, Deus é real, Ele vai me abençoar. Ele já disse que nós estamos já abençoados. Você entende? Olha o que a Bíblia diz. Eu estava vendo uma pessoa hoje, e a gente fala assim: Senhor, abençoa meu filho, mas na ideia de que Deus vinha abençoar ele. A oração é essa que Deus ensinou. Olha o que a Bíblia diz. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, porque esses caras não entenderam. Jesus disse assim: mulher, se vocês não são crentes, e você se converteu, e o seu marido não quis aceitar Jesus, não separe. Se ele não quiser, continua com ele, mesmo ele não querendo, porque você no convívio santifica o seu marido, logo os seus filhos são abençoados, senão você é maldito. Só de um da casa ser cristão e o outro não, os filhos já são abençoados. Lá em Romanos, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai tratar disso. Você entende? Às vezes a Bíblia diz que nós já estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos na região celeste. Eu tenho que viver como um abençoado. É o que eles não entenderam. Jesus estava ali. Olha o que Pilatos disse para Jesus: tu é o rei dos judeus? Jesus faz uma pergunta: você está me perguntando ou alguém te falou que eu sou? Você está me perguntando ou alguém te falou? Porque Pilatos não teve a ideia de assim: vem cá, tu é mesmo rei dos judeus? Tu és Jesus, o Filho de Deus? Ele não perguntou. Se entende? Quem estava de frente de Pilatos? O Senhor dos Senhores, eles não entenderam. Quem é o Deus que você serve? Você conseguiu entender? Você conseguiu entender o Deus que você está servindo? A gente está aqui, olha, você pode ser o maior religioso do mundo. Deus nunca vai tratar com você como se fosse de qualquer igreja, pode ser a igreja mais santa desse mundo. Deus não vai olhar para você, que igreja você está. Deus vai olhar você como um indivíduo, um singular. Por isso que no dia do julgamento, Deus vai julgar um por um, segundo a obra de cada um. Não é no grupo que você pertencia. Deus trata com você. É você, Deus. 99,9% da sua vida você vai viver fora da igreja. Você não vai estar junto com o pastor ou alguém, com um mentor espiritual. Não. Você vai estar você, Deus. A gente está aqui só para instruir. Você entende isso? Essa turma não entendeu. E Jesus contou essa palavra. Eles rejeitaram Jesus por coisas tão fúteis. Só para ter uma ideia, lá em Mateus 24, Jesus vai fazer a gente se lembrar do dia de Noé. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito terrível. Jesus vai dizer lá em Mateus 24, uma coisa muito simples que Jesus vai dizer. Projeta aí para a gente, Mateus 24, 38. Jesus vai tratar disso de uma forma muito maravilhosa. Só para a gente entender o que Jesus, o tempo todo, que é nos 38, diz o que aí? Olha o que Jesus diz. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, por exemplo, o que vai acontecer amanhã? Alguém sabe? Quais são as notícias que nós vamos ouvir no jornal amanhã? De tragédia, de bênção, alguma coisa? A gente não sabe. Vamos supor que um dia antes, quem lembra de Mariana, que a barragem morreu muita gente que não achou até hoje. Teve um dia anterior àquela tragédia? Sim ou não? Sim. Lembra da última tragédia que aconteceu aí? Um avião que caiu na Indonésia, que matou muitas pessoas. Teve um dia anterior para aquelas pessoas todas. Sim ou não? Sempre tem um dia anterior. A calmaria, tudo de bom, ninguém percebeu nada, está tudo normal. Aqui aconteceu a mesma coisa, pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas faziam o quê? Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Um dia tudo normal, todo mundo trabalhando, batendo cartão, recebendo, viajando, normal. Só que o grande segredo aqui não está nisso aqui no dia
dia anterior. Está nas propostas que Jesus disse. Crente bebe? Crente casa. Pecador casa. Tem algum pecado aqui? Não. Tem coisa ruim aqui? Nenhum. A gente bebe, não cachaça, bebe suquinho, essas coisas diferentes. Mas aqui, ó, as pessoas comiam, a gente come, bebe, a gente bebe, casa, a gente casa, dava-se em casamento, até o dia que vai parar. O que ele está dizendo aqui? Qual foi o problema das pessoas? O problema das pessoas é que tinha nesse meio aqui gente que vivia, gente que casava, gente que comia, gente justa, gente honesta, gente boa, tudo normal. O único problema dessas pessoas é que elas não entraram na água, não quiseram. Tem gente boa nesse mundo? Tem gente honesta, que faz as coisas muito certas. Tem gente que é um padrão de bondade, beleza. Tem gente que você fala assim, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Mas ela só não quis Jesus também. Só não quis servir a Deus. Religiosa demais, faz tudo que a religião manda. Essas pessoas não entraram na água. Ou você acha que todo mundo era gente ruim? Não. Só não quiseram entrar na água, só não acreditaram na água. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Você pode ser a religião que for, você pode ser o cara lá que é. Se não for por Jesus, você vai ficar de fora. É o que ele está dizendo. Não é conversa minha, é o que Jesus está dizendo. Essas pessoas não entraram. Você sabe quantas crianças não entraram na água? Sabe quantas pessoas entraram? 8 pessoas. Sabe quantas pessoas tinham no mundo naquela época? Milhares e milhares entraram. Aí Jesus vai e diz assim, olha, essas pessoas, elas não entraram, porque hoje em dia as pessoas se acham assim, não, mas porque eu sou assim, porque eu sou de religião tal, porque Deus não quer saber de que religião você é. Ele não deixou minha religião, ou deixou outra, eu não sabia. Amém? Então, o que está entendendo aqui? Eles não conseguiram entender isso. Volta lá no texto de Lucas 14. Para você ter uma ideia, às vezes eu firmo uma tradição e esqueço do Jesus amigo, do Jesus pai, do Jesus companheiro. Olha, vou levantar a sua ideia que eu estou dizendo. Eu vou orar a Deus. Estou numa situação difícil, estou numa situação boa de alegre, eu vou louvar a Deus. Eu não vou chegar para Deus e falar assim, Senhor, oh Deus, me ajuda. Aí tem que passar pelo pastor para você falar com Deus. É isso? Não. Você tem intimidade com o Pai. Olha que coisa boa. Você tem intimidade. Olha o que Jesus diz. Você tem ideia dessa turma aqui, ó, que Jesus falou para eles. Para ele falar o nome de Deus, tinha que lavar a boca. Quando eles estavam, os escribas, quando eles estavam reescrevendo, pegando a Bíblia para colocar, copiando em outro, eles trocavam de caneta quando chegava o nome de Deus. Já vem. Aí veio Jesus e disse assim, olha, Pai Nosso, isso é uma afronta ou não? Você imagina chamar Deus de Pai? Vou matar ele. Isso é um blasfêmio. Chamar Deus de Pai. Que pode chamar Deus de Pai? Quem ensinou isso foi Jesus, Pai Nosso. Então, aí eu vou entender nesse texto aqui, olha, que essa turma, Jesus disse, olha, vocês não entenderam nada, eu estou aqui, vocês não perceberam. Aí eu dei desculpa para não querer Jesus. A grande pergunta é, como é que esse mundo está hoje? Estão olhando para Jesus como Filho de Deus? Ou cada um quer viver a sua vida normal, do jeito que eu acho que é assim? Deus não quer saber o que você acha, é o que Deus disse. A lei fixa de Deus que não muda. Assim como na natureza, tem coisas que não mudam, ela é e pronto. O que eu acho não muda Deus, não mudou aqui.
O que eu penso, a filosofia não muda Deus. Muitos tentaram pensar quem é Deus, tentando essa semana aqui. A teologia tenta explicar, não consegue. Quem pensa o que eu estou dizendo? Tudo é o que você acha, é o que Deus diz. Esse documento, essa verdade de Deus. Aí, você tem uma ideia, olha. Lembra dos alejados? Eu quero ler só 3 textos para a gente terminar, já é 8h38, a gente vai terminar aqui agora, daqui a pouco, né? Olha aqui o que diz. Eu queria ler 2 textos de Isaías para você ver o que o tradicionalismo faz. Isaías 25:6. Onde eles se enganaram, aonde eles não perceberam, e eles não chegou o momento em que eles não notaram. Sabe quando tem gente que, a Bíblia diz, tem gente que não percebe quando lhe sobreveio o bem. Tem gente que não percebe quando, se eu não me engano, acho que é Jeremias 17:5, não é isso? Só para a gente lembrar, vê se é isso mesmo, depois a gente volta para Isaías. Tem gente que não percebe quando lhe sobreveio o bem. Tem gente que está cercada de bênção, uma família abençoada e reclama. Tem gente que está tudo bem, consegue reclamar, está tudo perfeito, não sabe, não percebe como está vivendo uma bênção. Ó, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nele mesmo, na sua força do seu braço, quem faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Sim. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando lhe vier algum bem. Isso no deserto. O bem chegou e ele está pedindo. Ele é abençoado e está pedindo a bênção. Tem tudo, tem um emprego bom, tem uma vida, tem saúde. Essa semana, a firma parou lá na padaria, ali na União Santos. Você parar ali, você fica triste. Alguém sai do imobiliário e vai lá para beber uma tampinha de água. Eu já falei uma vez, a gente se levanta a tampa do vaso, faz xixi, normal, sim ou não? Normal. Ou você para para pensar, puxa, que bênção. A gente não para. A gente não olha as coisas boas que estão em nossa volta. As pessoas que acham que é alguma coisa, eles vão morar no lugar deserto, vão ficar só, não vai perceber quando ele sobreviver. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. O bem chega, passa e ele perdeu a oportunidade. Amém. Jesus está ali. As pessoas não perceberam. Andando com ele, porque as pessoas não perceberam. Você tem percebido Jesus na sua casa, na sua vida? Em tudo que você faz, você vê a mão de Deus te livrando, te guardando, te protegendo, te abençoando. Eu tenho que perceber isso. A Bíblia diz que a terra toda está cheia da vontade de Deus. Toda a terra está cheia da vontade de Deus. E às vezes a gente não percebe. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Amém? Glória a Deus que você está aqui. Isaías 25:6. Eles estavam firmados nisso aqui, ó. Isaías 25:6. Eles estavam tão voltados para uma profecia, e ela chegou e eles não viram, não perceberam. Então isso é muito triste. Jesus, olha o que Jesus disse: eis que eu vou estar com vocês todos os dias. Agora, não parece que tem momentos que a gente está só? Sim ou não? Parece ou não? Parece que a gente está sozinho. A gente nem lembra que Deus está com a gente. A gente quer levar, eu gosto de orar, a gente quer levar sozinho o peito. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Maldito homem que confia nele mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ó? Por exemplo, você vai comprar um carro de 90 mil reais. Que bênção. Logo, logo eu vou comprar um desse valor. 90 mil reais você vai comprar um carro.
Aí você coloca 100 mil reais no bolso para comprar um carro de 90 mil. Tem algum problema? Não. Se você comprar um carro de 90, ele vai sobrar 10 mil. Sabe o que Deus está dizendo? Filho, você pode ter 1 milhão e você vai comprar um carro de 90. Vai com a mesma fé, o Senhor me abençoa, como se não tivesse nada, que tudo é dele. Mas tem gente que a gente leu aqui, ó, é eu, sou eu, meu trabalho, é minha força, eu vou comprar porque eu tenho. Não. Foi o que Jesus disse antes daquele texto que a gente leu. Aqui em Isaías, ele estava dizendo, sabe aquelas pessoas que estavam sentadas na mesa e dizem, feliz aquele que comeu pão com Jesus um dia, com o Messias. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de quê? De vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. E daí ele vai dizer, sabe, naquela mesa que Jesus estava comendo com já era isso aí. Já estava começando ali, para no último dia acontecer isso. Eles não perceberam. Por isso que Jesus falou aquela palavra. Vocês estão dando desculpa para mim. As desculpas de vocês são o que é? Religiosidade, tradicionalismo. Cada comida daquela, cada desculpa era isso. Cegando eles para não ver Jesus. Amém? Sabe os séculos que Jesus falou? Para chamar. Olha o que diz, para a gente terminar, Isaías 61. Isaías 61, Jesus diz algo muito poderoso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui, essa profecia foi 750 anos antes de Jesus nascer. E quando Jesus chegou no templo, ele abriu o livro e deu isso aí. Quando ele deu, você queria matar ele, apedrejar, Jesus saiu. Ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me separou, me consagrou para levar boas novas, o Evangelho aos pobres. É pobre que não tem nada? Não. É gente que necessita de Deus. Porque tem gente que não tem um pão para comer, mas acha que não precisa de Jesus. Esse é rico, é cheio de espírito mundo. Olha, os pobres, ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração aquebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. E mais, o 2, para proclamar o ano do Senhor, o favor, o ano favorável, aceitável, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram. Se a gente ler a profecia lá de Mateus, Jesus citando isso, Jesus omite o dia da vingança, porque a vingança do mal contra o mal. E os que andam em tristeza, 3, e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Ele será chamado cavalo de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Amém? Então Jesus veio com essa companhia. Se Jesus estivesse aqui entre nós hoje, talvez nos últimos lugares que Jesus ficaria nas igrejas. Sabia disso? Porque quando Jesus veio nesse mundo, ele não estava no templo, na sinagoga. Poucas vezes Jesus se encontra Jesus no templo e na sinagoga. Jesus estava nos falados, nas praias, Galileia dos gentios. Amém? Que Deus nos abençoe, que eu e você consiga perceber a vontade de Deus, que eu e você consiga perceber Deus nas coisas mínimas dessa vida. Em todo lugar que você toca, todo lugar que você olha, você pode perceber a vontade de Deus na tua vida. Saber que Ele está contigo, que Ele te abençoa, que você é uma bênção. Você não está aqui para estar de bênção, você está aqui para ser a bênção na vida de outras pessoas. E em todas as áreas, que Deus te dê sabedoria para levar tudo isso aqui para as pessoas. Gente com o coração aquebrantado, gente com o espírito deprimido, gente que chora, gente ruim, para você chegar lá e ser bênção na vida dessas pessoas. Não só bênção espiritual,
espiritual, mas também bênção financeira. Deus te dá condições para você ajudar pessoas que estão necessitadas, que estão passando por situações difíceis. Se a pessoa que pensa, você tem condições de abençoar alguém? Se você tem condições de abençoar alguém financeiramente, com bênção, isso significa o quê? Que você tem, que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque se você tem, se você está dando, é porque você tem condições de ser bênção na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Não deixa de perceber Deus na sua vida. Aonde você for, Deus vai estar presente. Não seja igual a esses aí religiosos, que Jesus estava ali e eles não perceberam. E não dê desculpa fúteis para Jesus. Amém? Ele sabe de todas as coisas. Seja desse, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, Senhor. Obrigado por esse momento, por esse dia que passamos, por esse domingo, o primeiro dia da semana, e a gente decidiu estar aqui te servindo, Senhor. Primeiro dia da semana, nós dedicamos esse momento ao Senhor, finalizando esse primeiro dia. Nós te pedimos algo, Deus, que essa semana seja bênção para cada um aqui. Livra a gente de todo mal, tudo que a gente colocar na mão venha ser bem sucedido em nome de Jesus. Nos dá sabedoria nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios, nas negociações, que a gente não tenha prejuízo, mas tenha lucro em tudo que a gente vier a fazer. Guarda a gente, protege. Existe tanta gente má, tanta gente perversa, mas nós confiamos no teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei o que cada um aqui passa, quais são os problemas, mas tu és um Deus que sonda a nossa mente, o nosso coração. A tua palavra nos diz e garante que a palavra não chegou na boca, o Senhor já sabe. De longe o Senhor conhece os nossos pensamentos. Obrigado, Deus. Nós colocamos as nossas vidas aos teus cuidados, debaixo das tuas mãos. O Senhor tem cuidado de nós. É por isso que a gente está aqui, Deus, em nome de Jesus. Continua nos abençoando para a glória do teu nome. Nós te louvaremos em todo o tempo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que as famílias aqui sejam abençoadas, tanto aqueles que têm parentes longe ou perto. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradecer ao nosso irmão Zé Maria. Amém. Ele teve a graça de nos visitar hoje. Amém. Que Deus continue te abençoando com graça. Você possa levar daqui muito mais do que imaginou buscar, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa e tua família. Os demais já são de casa, já estão aqui. E agradecer aqui a família do Luciano, o pastor que está aqui. Glória a Deus, em nome de Jesus. E aí eu sou livre do bebezinho, dormiu hoje. Neide é a primeira vez? Não deveria ser, mas é fazer o quê? E Deus abençoe. Aí a Lanja ficou uns 3 minutos sem vir, aí ela veio hoje, porque eu ameacei que ela vinha, aí ela veio. Falei, se você não vir hoje, você nunca mais pisa na minha casa. Aí ela foi com medo e veio. Gente, algumas pessoas estão tendo compromisso hoje, não deu para estar aqui, mas você está aqui, ó, de bênção. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse culto. Vou convidar aqui o pastor Cristiano para encerrar esse culto. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus de todo poder e grandeza, te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de estarmos aqui compartilhando, Pai, na tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pelo alimento da tua palavra, que possamos sair daqui, Pai, transportando, Senhor, de alegria e com a certeza que o Senhor, mais uma vez, tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por cuidar de cada um de nós, Pai. Cuidar da nossa família, cuidar dos nossos dias, Pai. A tua palavra diz que os teus anjos
acampa ao redor daqueles que o temem. Então, Senhor, nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor nos guardou durante o começo do dia até aqui, Senhor. Por isso te louvamos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Continua, Senhor, abençoando a tua igreja. Continua abençoando o teu povo, Senhor. Nos dê graça, Pai, para continuarmos buscando a tua presença cada vez mais, Senhor. Se nós cairmos, Senhor, tu és o nosso Deus que nos levantará, porque nós permaneceremos de pé na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês desde sempre. Amém. Glória a Deus. Deixe-se cuidar do irmão.